Inclusive vamos falar de CPI do MST, porque a oposição voltará a ser maioria na CPI, o que deve gerar, inclusive, complicações ao governo Lula. Reflexo do adiamento da reforma ministerial prometida pelo Planalto, a movimentação ocorre a uma semana da apresentação do relatório final, podendo gerar, inclusive, o pedido de indiciamento de pelo menos 15 aliados do petista. Ricardo Salles planeja ler o relatório do colegiado na próxima segunda-feira e o deputado federal do PT, Valmir Assunção, além de 2 assessores do parlamentar, deve ter responsabilidade criminal pedida no documento, além de José Rainha Júnior e Gonçalves Dias. Como o documento é submetido à análise do colegiado, a retomada de parlamentares de oposição deve gerar complicações ao governo. Vamos começar a rodada com o Cláudio Dantas de Brasília, que tem acompanhado o avanço e o andamento da CPI do MST, né, Dantas? Esse vai e volta de parlamentares e um reforço agora para a oposição. O que nós podemos esperar desses próximos dias? Olha, vamos ver se isso vai se confirmar amanhã. Amanhã tem sessão, votação de requerimentos importantes, inclusive de novas diligências, e a aprovação desses requerimentos depende naturalmente da maioria de oposição. Então, eu conversei com vários integrantes hoje, há uma indicação de fato de recuperação dessa maioria, mas isso, Daniel, ainda está, vamos dizer assim, naquele contexto de reforma ministerial. Está no contexto da briga política hoje entre o Congresso, especialmente entre a Câmara e o Palácio do Planalto. Está no contexto da insatisfação do Arthur Lira, do presidente Arthur Lira, com as articulações autorizadas por Lula, que permitiram aí que o Renan Calheiros se aproximasse do Kassab para tentar fazer ali a próxima sucessão, né, da Câmara e do Senado, do comando da Câmara e do Senado em 2025. Então, tem aí uma briga nos bastidores muito intensa. Em função dessa briga, esta Câmara, o Lira, com seus aliados, com suas lideranças, estão dizendo o seguinte: então é isso? É traição? É rasteira? Então vamos mostrar o nosso poder, vamos mostrar como que a gente pode dar dor de cabeça para o governo. E aí a gente viu essa movimentação já acontecendo aí no fim de semana para entregar novamente a CPI do MST no comando da oposição, nas mãos da oposição, efetivamente com votos para aprovação de requerimentos importantes e efetivamente para a aprovação do relatório final. Há quem até tem esperança de obter, em função dessa briga política, a prorrogação da CPI do MST. Eu não acredito, mas vamos ver, amanhã é que vai ser realmente a sessão decisiva para saber que rumo terá a CPI do MST. Pois é, a princípio, reta final da CPI do MST, né, José Maria Trindade? Conversamos com vários parlamentares que fazem parte desse colegiado e já há informações muito importantes, contundentes, que estarão nesse relatório, inclusive várias oitivas e informações colhidas pelos deputados apontam para os financiadores, não é, Zé? Exatamente, haverá um embate ali no plenário da CPI. Ricardo Salles, o relator, vai apresentar um documento, o relatório final dele, né? E se continuar essa formação, que ainda não houve modificação, será um relatório rejeitado. E em seguida será elaborado, então, um relatório invertendo essas definições do Ricardo Salles, são as investigações. E isso aconteceu na CPI da Terra, que é a CPI do MST, lá em 2005. Veja o relatório de Abelardo Lupion. Ele diz o seguinte: ele apresenta um projeto de lei que torna crime hediondo, né, um ato terrorista de invasão de terras e também torna como crime hediondo qualquer possibilidade de destruição de fazendas e de prédios. Pede a reestruturação do Banco da Terra, a efetivação do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais e agilizar um programa de legitimação de posse. São as pessoas que estão ocupando terras há muito tempo, né? E retomada das áreas públicas ocupadas irregularmente. Isso no relatório aprovado na CPI da Terra de 2005. Adoção de medidas por parte do Ministério da Justiça para que garanta a segurança para todas as pessoas ameaçadas de morte em decorrência de conflito por terra, né? Seja fazendeiro, trabalhadores rurais, né? E pede indiciamento, por exemplo, de
de representantes, ex-dirigentes da Associação Nacional de Cooperativa Agrícola, a ANCA, né? E também outras entidades que financiam o MST. Esse relatório está atual demais. Esse relatório mostra quem financia o MST. Que são as cooperativas agrícolas, que são as associações. Que são nós mesmos. Que recebem dinheiro público. Vão descobrir que quem financia o MST somos nós, os pagadores de impostos. Dinheiro público que vai para o MST através dessas cooperativas e associações. Está no relatório final aprovado. Um relatório de uma CPI mista. De deputados e senadores. Descobrimos quem financia o MST. Não é mesmo? Tá certo. CPI do MST em destaque nesse debate aqui no programa Os Pingos nos Is. Eu quero chamar a sua atenção, você que nos acompanha, para a enquete do dia. Uma pergunta sobre o noticiário que nós publicamos no portal da Jovem Pan News, jovempan.com.br. Você acha que a campanha sobre o 7 de setembro vai reduzir a polarização política? Mais de 500 pessoas entraram, votaram. Se você puder, faça o mesmo. 88,54% disseram que não. Essa campanha não vai reduzir a polarização. Já 11,46% entendem que sim. Essa campanha do governo federal pode sim atenuar e amenizar a polarização política. Convido a todos para conhecerem o trabalho do portal, dos jornalistas que trabalham no portal jovempan.com.br. Vamos retomar o nosso debate, as nossas análises. CPI do MST, possibilidade de extensão dos trabalhos, Mota, e também esse relatório que deve propor o indiciamento de aliados do governo petista. Tem até deputado federal nessa lista, Mota. Olha, a CPI do MST fez um excelente trabalho expondo os absurdos do movimento e das suas franquias, né? São grupos que vivem de invadir propriedades alheias. E o absurdo maior é que esses movimentos, se é que esse é o nome correto, continuam com as suas atividades como se nada tivesse acontecido. E os seus líderes são pessoas notórias. Vejam bem, são sem terra que têm endereço conhecido. A organização tem um site que tem até programa político e divulga antecipadamente o calendário das invasões. E aí a pergunta é, está faltando exatamente o quê para que as atividades desse grupo sejam encerradas e os líderes sejam responsabilizados? É lógico que a pergunta é meramente retórica, mas eu acho que o trabalho da CPI é de grande valor e se tiverem que ser feitas ainda outras 10 CPIs, que sejam. O que não pode é a gente... Treinamento importante de difícil resposta, viu? A proposta do Coronel Zucco, presidente da CPI, é diferente. A ideia dele é fazer uma CPI atual, ou seja, que a CPI interfira já na invasão de hoje. E por isso é que ele viajou e visitou acampamentos e tal. É uma CPI que teve uma pegada diferente exatamente por isso, de ir atrás do atual. Ele lançou a invasão zero, como se a CPI pudesse fazê-lo, mas pelo menos foi a meta, né? Acho que os governadores e policiais, por que não, que permitem essas invasões, deveriam ser processados por omissão. Inclusive, esse relatório, ele vai para cima de parlamentares. A própria CPI tem recebido denúncias por causa dessas diligências de ir num estado e em outro e tal. Isso tem motivado as pessoas, tem dado esperança para agricultores familiares que são oprimidos pelo MST. Olha só que ironia. Sim, o MST oprime os agricultores de verdade, aqueles que trabalham a terra. Nós tivemos diversos depoimentos mostrando isso, comprovando isso. Aliás, essa CPI, ela trouxe em tempo real o patrimônio de vários desses supostos sem terra, mas com carro do ano, sem terra, mas com uma boa casa linda, com garagem, com varanda, com espaço gourmet. É uma hipocrisia que ela precisa acabar. O MST, ele não tem mais nada a ver com a reforma agrária. O MST, se um dia teve, hoje não tem mais nada a ver. É um intermediador de negócios
entre o público e o privado. Quem é o público? O governo. O governo, e aí fazendo liberação de crédito agrícola. Olha só como é bacana, como é lindo ganhar dinheiro nisso. Eles montam uma cooperativa de crédito que recebe recursos subsidiados pelo governo e fazem financiamento, repassam isso para o agricultor familiar que se endivida todo e ganham taxa de administração em cima disso. Eles controlam a comercialização da produção do agricultor. Ele não pode vender direto para o mercado, não. Ele tem que passar na cooperativa do MST. Os insumos são controlados pelo MST. Vai colocar fertilizante, vai colocar defensivo agrícola, só com autorização do MST. Então isso precisa acabar, é preciso libertar o agricultor familiar, libertá-lo do jugo do MST e colocá-lo ali com segurança jurídica na sua terra, liberando os títulos de posse. Esse é o resultado. Se a CPI atingir esse objetivo, ela merece os parabéns de toda a sociedade.